Apocalipse, abramos o texto de Apocalipse, capítulo 5. Continuando aí nosso estudo nos 5 pontos, concluindo o ponto que trata da expiação, a expiação limitada ou definida, que é um termo melhor, né? Porque limitada dá a ideia de uma certa limitação no que diz respeito ao poder e à capacidade de Cristo salvar. Não é esse o sentido, não é limitado porque é fraco, não é limitado porque é incapaz, não é limitado porque não tem condição de fazer, né? É limitado quanto à sua extensão, ou seja, é uma expiação que se estende apenas aos eleitos. Então este é o sentido de limitada. Limita-se em seu efeito apenas sobre os eleitos. Significa que Cristo morreu apenas pelo seu povo, não morreu por todo mundo, como ensina o arminianismo. Então, em que esse ponto contraria com o ponto arminiano? O arminianismo vai dizer que Jesus morreu por todo mundo, sua morte criou uma possibilidade de salvação para todo mundo, e que quem escolhe crer é salvo. Então, a salvação é para todos, mas só tem efeito sobre quem escolhe crer. Em sua maioria, é porque assim, você tem dentro do meio cristão, vamos dizer, protestante, os evangélicos e os reformados. Os evangélicos, em sua maioria, são mais arminianos. E você tem uma maioria evangélica do que reformada no Brasil, né? Você tem mais evangélicos. Então você tem batistas arminianos, congregacionais arminianos, o pentecostalismo em sua maioria não, em sua totalidade. O pentecostalismo é arminiano e pior, é arminiano com os pés no pelagianismo e semi-pelagianismo. Ainda tem isso, né? Então você tem e o neopentecostalismo aí já é o supra-suma da heresia, né? Aí já é arminianismo 2.0, né? Interessante que até o final do século hardcore. Até o final do século XIX, essa ideia não era predominante. Não, que predominante não, predominante é calvinismo, né? Calvinismo. O ensaio, o que antecedeu o arminianismo foi o pelagianismo, que foi condenado no terceiro século, quarto século, com Agostinho, né? Agostinho 300 de alguma coisa, quarto século. Com Agostinho, a igreja condena o pelagianismo. Então, Pelágio, só que Pelágio é muito pior do que Armínio, né? Pelágio é muito pior do que Armínio. Mas, posteriormente, o que é que dá campo também para o arminianismo? É o tomismo, né? As ideias de Tomás de Aquino. O que é que Tomás de Aquino faz? Tomás de Aquino, ele tenta unir a teologia com a filosofia grega. Um renascentismo ali, o retorno aos clássicos. Você vê que até hoje, quem acompanha o pessoal do Brasil Paralelo, vocês percebem muito bem o flerte que eles têm com a filosofia grega. O pessoal da Brasil Paralelo, né? São católicos? São. E aí é interessante como eles entendem, por exemplo, a filosofia grega, né, como uma luz de entendimento, uma luz intelectual de entendimento pré-cristianismo, né? Então é como se eles tivessem alcançado muito entendimento de verdade sem ter ainda o cristianismo. E que então eles tentaram não compreender que aquela luz da razão natural ela é confirmada com a revelação. Aí eles tentam unir a filosofia como se fosse uma revelação à parte, a filosofia com a teologia. Então os dogmas católicos, em sua maioria os dogmas católicos, é uma fusão da teologia com a filosofia grega. Então, por exemplo, você pega a doutrina da transubstanciação tomista, que é a defesa católica da
que acontece com os elementos da ceia, você não entende muito. Por que você não entende? Porque o argumento ele não é teológico, ele é filosófico. E é um filosófico baseado em Aristóteles, a ideia da substância, do que é ser e substância. Então, por exemplo, ele vai dizer que a transformação da substância, o que ocorre? A transubstanciação é uma transformação da substância do pão e do vinho, que não é necessariamente a substância física. É uma linguagem filosófica de substância, que não é necessariamente os elementos químicos. Então, por exemplo, ele diz assim, no momento em que o indivíduo come o pão se transforma de uma substância em outra substância. De uma substância pão físico para uma substância espiritual Cristo. Então, ou seja, nem Tomás de Aquino entendeu, nem os católicos entendem o que realmente é transubstanciação, porque eles vão dizer assim, não é que na hora o corpo de Cristo vem, que as pessoas, porque se fosse mudança de substância no que diz respeito a elementos químicos, o pão virava literalmente uma carne e então começava a escorrer sangue. Mas não é isso. E a aparência não é de uma carne. Exato. Porque aí é o que significa substância em Aristóteles. Aí é que é o ponto. Certo? Não é químico, nem é teológico, nem é físico, nem é teológico, é filosófico. Com base no conceito do que Aristóteles definiu, o que é substância. Certo? E porque o fundamento de Aristóteles ele é muito mais filosófico, certo? É muito mais aristotélico do que teológico, do que bíblico. Então, por isso, e com base nisso, o argumento, o que eles fazem? Eles misturam. Então, com base nessa mistura, a base dogmática católica era agostiniana. Então ela era muito mais bíblica. Agostinho ele é muito mais bíblico, apesar de ter um pouco de filosofia e uma filosofia mais platonista, mais platonista, né, da razão, da racionalidade. Ele tinha muito mais base bíblica, procurava se fundamentar nas escrituras, diferente de Tomás de Aquino. Então, essa vertente dogmática mais tomista criou, de alguma forma, também um ambiente propício para o arminianismo, de alguma forma. Né? Uns argumentos filosóficos, muito mais filosóficos do que bíblicos. Você vê o argumento arminiano, ele não é exegético, como fazia Calvino, como fazia os reformadores, um argumento mais exegético. É um argumento mais filosófico e pragmático. E de uma ética situacionista. É tanto que eles apelam mais para as emoções do que para a razão. Né? Eles dizem assim, como é que Deus seria justo se condenasse, né, alguém ao inferno, se predestinasse, se, né, não desse oportunidade para todo mundo igual, para que as pessoas pudessem escolher a salvação, então onde estaria a justiça de Deus aí? Então é muito mais uma argumentação mais sentimentalista do que exegética, que bíblica, né? Mas eles têm seus argumentos bíblicos para contradizer, para apresentar uma certa resistência às doutrinas calvinistas, certo? O que é que ocorre? Que na realidade são textos tirados de seu contexto, analisados muito mais numa perspectiva emocionalista, né, pragmática, do que logicamente exegética. Tá? Então nós vamos ver isso aí mais. Alguns se pegam mais nas emoções dos argumentos,
do que na lógica e do que na fundamentação bíblica e racional delas. Você vê que as pessoas se afetam com mais facilidade naquilo que mexe com suas emoções do que com aquilo que realmente faz sentido. Né? Então, quando você usa os argumentos mais emocionais, diz assim, e sua família? Né? Igual um determinado juiz querendo confirmar uma delação, diz assim, ó, seu pai, sua mãe, né? Sua família, né? Aí o cara diz, não, é como o senhor está dizendo aí, excelência, é isso mesmo. Quando se apela para essas questões mais emocionais, acaba, como já disse Ricardo, a experiência acompanhada pela emoção é melhor gravada na consciência. É um argumento educacional. As pessoas aprendem muito mais quando tem emoção envolvida. Exato. Por isso que é bom a gente dar uns beliscão, tapa, pescotapa. Não, não é assim não, né? É o lúdico. Tá. Quando ele saiu da foi muito assim, apelando pro emocional. Tanto que a história que a passa quebrou. Sim. Pois é. Você vê como é que o mundo era regido antes da revelação da palavra de Deus. Pelo medo causado pelas superstições. Certo? Então, o que é que a ignorância faz? O que é que o desconhecimento faz? Faz com que você seja dominado pelas emoções. A emoção, os sentidos e a emoção não são bons mestres. Não são. Não são bons mestres. Então, assim, eu estou entendendo a questão de você fixar algumas coisas baseado em certas emoções, mas isso não é garantia de verdadeiro aprendizado. E que a Bíblia diz que a obra de restauração do homem começa com a restauração da razão, da capacidade de compreender racionalmente as coisas. Tá? Primeiro a lógica, primeira restauração é a lógica. É interessante que essa questão emocional, ela realmente influencia o ser humano de tal ponto que até o físico, as coisas psicossomáticas, e também houve um cara levantador de peso. Ninguém nunca tinha conseguido levantar 500 quilos esses dias, ele conseguiu. Porque uma hora antes ele começou a meditar como se fosse passando perigo. Se ele estivesse enfrentando um momento que tinha que levantar um carro. Um perigo muito grande que ele tem que salvar a sua família. Quando a gente envolve a emoção, a gente envolve do ponto de vista que a gente tem que gravar algo que é muito importante, como a própria palavra. Se a gente se alegrar na palavra, sim, a gente começa a gravar com mais fria, né? Mais ou menos. As emoções têm seu espaço, os sentimentos, as emoções têm seu lugar nas nossas experiências com Deus. Porém, a gente não pode, é como ficar refém de dopamina, de serotonina, ficar dependente de elementos químicos. Não é isso que define realmente a verdadeira emoção. Não é isso. Né? O que nos faz realmente gravar é quando a gente entende a importância e o valor daquilo, quando a gente ama. A gente ama aquilo. A gente é levado a amar de fato as coisas de Deus. Então isso independe das emoções que a gente sente das nossas experiências. Isso independe, porque essas emoções em experiência, elas não perduram, não permanecem, né? É o que permanece. Você vê uma coisa interessante, o salmista diz assim, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Ele não diz, eu procurei ter uma grande emoção na hora que eu estava lendo, ele disse assim, eu fui exercitando a tua palavra até ela ficar na minha mente. E é interessante isso, porque o método hoje é baseado nas emoções, mas o método bíblico é baseado na repetição, na insistência. E inculcar é desconfortável. É engraçado, porque quando você começa desde pequeno, você está acostumado a comer determinada coisa. Né, gente? Comer cebola. Sim. Eu comia cebola como se fosse uma maçã. Porque desde pequeno ele foi ensinado a gostar daquilo. A repetição fez ele gostar daquilo.
você se apega à palavra e repetidamente medita, né? Você vai passar a conquistar dela. O problema não é só você repetir, é você repetir dentro de uma instrução da importância daquilo. Qual é a importância? Você vê que, olha os passos, a gente vai falar até um pouco sobre isso domingo, né? Olha os passos da orientação em Deuteronômio 6 de Cucar. Primeira coisa, essa palavra esteja no teu coração. Ó, esteja no teu, primeiro você que vai ensinar, esteja primeiro no teu coração. E então você vai amar essa palavra. E então você vai inculcar essa palavra no seu filho. E vai criar um ambiente apropriado. Escreva nos umbrais, escreva na mão, na testa, nos portais. Ou seja, espalhe essa palavra na estrutura que você constrói de sua vida, que ela esteja presente. Então, essa ideia não é simplesmente a ideia de pegar e copiar e botar na testa, na mão. A ideia não é essa, botar na porta. A ideia é que esses são lugares específicos que têm uma simbologia. Testa, mão, tem a ver com pensamentos e ações. Tem a ver com ideias, com o que você pensa e o que você faz. Ou seja, que ela esteja regendo a sua maneira de pensar e agir. Então, que os seus filhos vejam a palavra na sua vida. Nos umbrais da porta é que você é o edificador, você não é o líder, construa a sua casa fazendo dele um ambiente em que a palavra de Deus molda tudo. Se o filho veja, ouça e seja treinado e seja envolvido na palavra. Essa é a ideia. Então, o falar inculcando tem todo um ambiente estabelecido pela palavra de Deus. E começa com o coração de quem ensina. Primeiro esteja em teu coração, na tua vida e nas tuas ações. E tem outra questão, né? O coração na teologia, pelo menos na questão hebraica, né? Não era o centro da emoção, era o centro da razão. Na realidade, o coração é o centro de todas as faculdades, né? E às vezes é descrito como o centro da razão. Na realidade, o coração é alma, é o mesmo que alma, que espírito. É o centro de todas as faculdades. Então, às vezes a Bíblia fala de coração se referindo à razão. Às vezes fala de coração se referindo aos sentimentos. E na realidade, coração é o centro de todas as faculdades. Então aí ele está dizendo que nós devemos, como disse Salomão, guarda o teu coração, que dele procede as saídas da vida, ou seja, todas as motivações, todos os sentimentos, os desejos, os pensamentos. Só que a faculdade primária é a razão. Ele é o ponto de partida. É a razão. Por isso que é ela que primeiro o Espírito transforma nossa razão, nossa capacidade de pensar, de entender as coisas, de compreender de maneira racional e lógica as coisas. E então isso vai deflagrar uma mudança e é a minha razão regenerada que me capacita a dominar os meus sentimentos, as minhas emoções, entendê-las, saber filtrá-las, saber compreendê-las e me relacionar com elas. Também com os meus pensamentos. Isso significa que a minha razão regenerada não vai produzir maus pensamentos. Certo? Vai sim produzir. Só que aí eu sou capacitado pelo Espírito para discernir. Por isso que ele diz assim, o que é que deve ficar em sua mente, em seu pensamento? Aquilo que é bom, aquilo que é santo, aquilo que é aprovado, justo. Então vamos ver aí, Apocalipse 5. Então os arminianos, o arminianismo, ele teve aí seus antecedentes, e de fato, quando eles chegam, eles estão se opondo à corrente predominante dentro do protestantismo, que era o calvinismo. Você tinha no máximo uma visão aí diferente entre os anabatistas, os radicais, certo? Entre os grupos mais espiritualizados, como morávios e outros aí que eram mais avivalistas, metodistas, né? E outros que tinham mais voltado. Mas você tem também dentre os metodistas calvinistas, tá? Inclusive descobri que eu não sei qual é o país europeu,
que a igreja, que é uma fusão da igreja presbiteriana metodista, presbiterianismo com metodismo, né? Então, você tem o luteranismo, que é uma coisa à parte. O luteranismo não abraçou a visão luterana, calvinista posteriormente. Você tem o luteranismo, é uma coisa à parte, certo? E a igreja anglicana, que teve influência primeiro da teologia mais calvinista. Depois você vai ter aí outras correntes, inclusive arminianismo, pelagianismo, liberalismo dentro da igreja anglicana, mas o anglicanismo, em sua maioria, pelo menos no início, era calvinista, né? Sim. O luteranismo a gente pode considerar eles têm a prática da substanciação na hora da ceia. Na realidade, eles nunca foram chamados de protestantes mesmo, né? Os protestantes foram os calvinistas, assim chamados. De fato, apesar de que Lutero foi um protestante no sentido daquele que protestou em relação a... Mas o movimento em si, não. Mas quando a gente bota para diferenciar o catolicismo, a gente inclui o luteranismo como dentro da corrente protestante, né? Da corrente cristã não católica, que eles não são católicos, né? Então, coloca-se dentro da gama das igrejas protestantes. Quando você fala de protestante, você bota até pentecostal e neopentecostal, mas onde é que eles são protestantes? Eles não são protestantes. A forma, quando você pega a divisão macro do cristianismo, né, o cristianismo em suas duas principais correntes, você tem o cristianismo católico e o cristianismo protestante. Mas dentro do calvinismo, do cristianismo protestante, aí você tem os reformados, e aí você tem as outras correntes. Dentro dos reformados, você tem vários grupos, tendo o presbiterianismo como o principal grupo. Aí você tem dentro do protestantismo, você tem o luteranismo, você tem o metodismo, você tem o luteranismo, o anglicanismo e outras correntes. Agora você tem, na modernidade, você tem o pentecostalismo, o neopentecostalismo, que não é reformado. Que não é protestante nesse sentido, que não é reformado, né, no sul. Porque as igrejas reformadas, elas tinham como principal elemento o calvinismo. Por isso que Ricardo disse, nesse momento era o que predominava, sim, era o que predominava. É tanto que o concílio, a Assembleia de Westminster, ela conta com batistas, congregacionais, metodistas, presbiterianos, anglicanos, tá? Não é uma denominação só, não é uma corrente só. Mas o que é que une todos? Qual é o elemento unificador principal de cristão, é óbvio, né? Calvinismo. O que é que eles buscavam fazer? Criar um documento unificador para as igrejas reformadas, para as igrejas calvinistas, em especial, em primeiro momento, dos Países Baixos. Então você vê, aí você entende o que está acontecendo ali, para onde o movimento foi, onde o movimento protestante foi. Aí você tem, depois no século XVIII, século XVII, século XVIII, principalmente no século XVII, um movimento puritano. Aí a gente fala do movimento puritano. Quem eram os principais puritanos? De que denominação os puritanos eram em sua maioria? Vocês sabem? Eles eram calvinistas. Mas qual era a denominação deles? Na Escócia, sim. Eles eram anglicanos. Não, aí eles eram anglicanos. Aí com a dissidência, quando se estabelece, estava vendo um documentário sobre a vida de Matthew Henry, que ele viveu. Isso, nesse período aí. Mas aí o que é o ponto?
Eles estavam buscando a purificação da igreja, mas a igreja estava se fortalecendo como igreja estatal. E aí a igreja promoveu a unificação, ou seja, criou o livro de oração comum, que é um tipo de lecionário, o que aquele católica tem, um material de instrução unificador das missas. Então, toda a missa católica é igual, se for em qualquer missa católica, é tudo igual. Por quê? Porque existe um lecionário, existe uma instrução que vem do Vaticano de como deve ser baseado no calendário litúrgico. A Igreja Católica tem 4 movimentos no ano, 4 principais festas, você vê Natal, Páscoa, que é ligado à Semana Santa, tudo a mesma coisa. E aí vem todo o material para ser usado pelo padre. O padre não faz uma missa do jeito que ele quer. Ele segue o lecionário católico, certo? A Igreja Anglicana criou o livro comum de oração, que era um tipo de lecionário para instruir toda a prática litúrgica. Inclusive as orações tinham que ser lidas, tudo tinha que ser lido. Tudo. O pastor, o bispo, tinha que só ler. Aí os puritanos, daí a ideia de não conformistas, eles foram exigidos para se conformar a essa unificação. E também debaixo de um sistema mais conciliar. Só que você já tinha alguns com a visão mais congregacional, alguns inclinados mais uma visão mais batista, mais congregacional. Daí surgem aqueles puritanos que se identificam mais com o movimento mais, com a visão mais batista, mais congregacional, e não quiseram se unir. Inclusive a história de Matthew Henry é muito linda. O pai dele era um não conformista. Foi proibido de pregar, se reunir escondido, né, para praticar o puritanismo não conformista. Né? Esse é o contexto do Bunyan. É do Bunyan, mesmo contexto. Bunyan foi preso porque estava pregando sem autorização da igreja estatal, da igreja, que até hoje ela é, né? O anglicanismo é a igreja oficial do Estado da Inglaterra. Né? O rei é o líder do Estado e da igreja. Só que sem aquele poder que tinha antes, a monarquia não é mais absoluta, né? É um poder parlamentarista, tal, coisa mais moderna. No caso de John Wesley, ele era arminiano. John Wesley era arminiano. Na realidade, os dois eram irmãos, né? Os irmãos Wesley, né? Eram amigos. Era o Wesley e o João. Não, o que era calvinista. O Wycliffe não, era não. Que era calvinista, né? A briga entre os dois que eram muito amigos. Era muito amigo. Mas o metodismo tem uma banda arminiana e uma banda calvinista. Né? Então, os puritanos, o movimento puritano é um movimento de despertar e de retorno às doutrinas bíblicas. Então vamos lá, Apocalipse 5. Vejam aqui comigo, por favor. George Whitefield. É o Whitefield. Que era calvinista. Mas eles se respeitavam muito. Né? Se respeitavam muito, muito mesmo. Então, assim, é possível conviver com o arminiano, né? Aí a Arminha vai dizer, se é possível viver com calvinista. Se é possível conviver muito próximo com o arminiano. Apocalipse 5, a partir do versículo 6. Então vi novo céu, então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro na mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos,
porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Bem, como nós vimos, a doutrina da expiação limitada ou definida afirma que Jesus morreu para expiar os pecados apenas dos eleitos. E aqui em Apocalipse parece muito claro quando João, na sua visão, descrevendo Cristo como Cordeiro, ele é louvado por aquilo que ele fez. E como a sua obra, ou seja, o que ele realizou, ele comprou, ele realizou a redenção, a expiação. E aí ele adiciona uma informação muito importante, que estes por quem ele morreu, estes que ele redimiu, que ele comprou com o seu sangue, são dentre todos os povos. Aí ele vai falar dessa pluralidade étnica dos eleitos, dizendo assim, de todas as tribos, povos, nações. Por que essa informação é importante? Porque até a chegada de Cristo, a aliança era apenas com os judeus. A salvação era apenas para os judeus. A partir da pregação da obra de Cristo, então os gentios são incluídos. Só que o termo gentil é genérico. Gentil é um termo para descrever todos os povos que não pertenciam a Israel, que não era israelita. Em contraste com Israel. Então, quando a gente fala de gentil, estamos falando de pessoas de todos os povos, todas as raças, todas as línguas, todas as etnias. Então, por isso que, a partir do Novo Testamento, você vai ter uma linguagem... o Antigo Testamento é uma linguagem etnicamente exclusivista. Significa isso? Se refere ao povo de Deus como um povo de uma raça, de uma etnia, de uma descendência única. São os filhos de Abraão, são os descendentes de Jacó. E para alguém entrar nisso, tem que se associar a esta linhagem. Tem que vir para este povo. Tem que fazer parte, é tanto que eles precisam receber a circuncisão, se submeter aos ritos, tem que se tornar judeu. Com a pregação do Evangelho, o que está acontecendo agora? Pessoas não estão sendo chamadas para integrar uma igreja étnica, elas estão sendo chamadas para integrar a uma igreja multiétnica. E que abrir mão de sua etnia não é exigido. Ele permanece com a sua etnia, com a sua história. É diferente do que dizem, né, que em Jesus não tem a interpretação equivocada de Paulo em Gálatas, né? Que em Jesus não há homem, mulher. Estava ouvindo o herege Caio Fábio esses dias, e aí porque o pastor Ageu estava refutando, porque ele citou Ageu na carta que o Ageu fez, defendendo a posição da Igreja Presbiteriana no seu último Supremo Concílio, né, proibindo a ordenação, reafirmando sua posição reformada e confessional, né, e que também revogando uma decisão do concílio anterior de autorizar mulheres a pregar no púlpito, né, que um erro crasso, né, que a igreja autorizou as mulheres a pregar debaixo da autoridade pastoral. E aí revogou essa decisão, reafirmando sua postura confessional de que só homens devidamente ordenados e preparados devem assumir o púlpito, né, segundo a palavra de Deus. Aí o Caio Fábio estava dizendo que a igreja presbiteriana oprime as mulheres, né, que as mulheres estavam sofrendo na igreja presbiteriana. Aí o Agil fez uma refutação muito boa. E aí o Caio Fábio argumentando, né, falando que Paulo, primeiro ele diz que Paulo argumentou no contexto cultural, que o que Paulo falou era o que era possível se praticar no contexto cultural dele. Você imagina, Paulo está muito preocupado com o seu contexto cultural. Paulo está Paulo é extremamente preocupado em não ferir
as convenções sociais do seu dia. Imagina, Paulo, extremamente preocupado. Só não apanhou, foi apedrejado. Não, ele estava muito preocupado em não ofender o brio, a ordem social, a estrutura social. Quando Paulo invoca sua argumentação sobre o papel do homem e mulher, ele não se contextualiza culturalmente. Ele invoca Gênesis. Ele diz, no princípio foi assim. Invoca Gênesis, a ordem da criação em Gênesis. Então, ele estava argumentando que quando Paulo fez tudo aquilo ali, mas Paulo já tinha lançado os fundamentos, os princípios. E qual era o princípio? Aí ele cita Gálatas. Paulo disse, em Cristo não há homem e mulher, escravo ou livre, senhor ou escravo, grego ou judeu. Aí ele está argumentando assim, em Cristo todos são iguais, todas as diferenças étnicas, sociais e de gênero, acaba com Cristo, todo mundo é igual. Esse é o argumento dele. Só que não é isso. A ideia não é essa. Não é que Cristo anula todas as diferenças. Acaba com todas as diferenças. Ou seja, um crente não é nem homem nem mulher. É assexuado, é isso? É isso que Jesus fez? Não. Quando Paulo está dizendo assim, não há homem nem mulher, no sentido de que essas diferenças, elas não podem ser colocadas em primazia, em primeiro lugar, e elas não podem anular o que Cristo fez. Esse é o ponto. Ela não pode ser primazia, por quê? Porque, exato, o que une a unidade é mais importante do que a diversidade, porque a diversidade está a serviço da unidade. Qual é a unidade? A unidade da fé, a unidade do Espírito. Esse é o ponto como é que Cristo une esses diferentes como um único povo, recebendo a mesma bênção, mas não anula suas diferenças. Elas estão a favor desta unidade. É isso que ele está falando. Ele não está dizendo que por conta da gente ser crente, não tem líder mais nem liderado, não tem homem nem mulher, não tem pobre nem rico, não. É o contrário, ele diz assim, homem e mulher juntos, apesar de suas diferenças e seus papéis diferentes, mas unidos pela unidade da fé. São todos crentes, salvos em Cristo, irmãos em Cristo, honrados em Cristo, dignos em Cristo. Então, é isso que ele está dizendo. Que essas diferenças, elas não podem sobrepujar a unidade em Cristo. Mas elas não são anuladas. Não deixa de ser homem porque é crente, nem deixa de ser mulher, nem deixa de ser pobre ou rico. Mas a pobreza e a riqueza a serviço da unidade da fé. Pobres e ricos do mesmo lado, sentados, adorando o mesmo Deus, tendo o mesmo privilégio, o mesmo acesso, a mesma honra, a mesma glória, mesmos direitos espiritualmente. Esse é o ponto. Sim. Deuses falsos. Paulo tivesse preocupado em não ferir o ego das pessoas. Paulo foi acusado de promover destruição cultural, social e econômica em Éfeso. Inclusive foi sugerido que ele fosse preso porque a associação dos ourives denunciou Paulo porque eles estavam perdendo lucro, porque o busto da deusa Diana não estava mais sendo vendido, as festas não eram mais frequentadas, os livros de magia, de prática ocultista estavam sendo queimados, os crentes estavam sendo desencorajados a participar daquelas festas pagãs impregnadas na cultura. Então, Paulo estava muito preocupado com isso. Imagina, Paulo disse, não faço isso. Paulo está sendo influenciado por uma cultura errada. Aí ele põe em xeque a ilegalidade da revelação. Não, ele está dizendo que quando Paulo fala assim, olha, deixa as mulheres mais caladinhas aí, deixa elas falarem muito, ele estava cedendo
por conta da cultura dos seus dias. Então ele estava, foi como ele disse, o termo que ele usou foi: Paulo fez o que era culturalmente possível. Então é como se ele dissesse assim: Paulo está dizendo que em Cristo não pode mais haver essas diferenças. Então, por exemplo, não importa pastor ou pastora, tanto faz, homem pode ser pastor como mulher pode ser pastor. É isso que ele está dizendo. É isso que ele está dizendo. O profeta está dizendo. Hã? O falso profeta que está falando. É o herege, o apóstata, o Caio Fábio. Aí ele disse, na realidade é porque Paulo já disse que não tem mais homem e mulher, então significa que eles podem ser a mesma coisa, eles podem ser o que eles quiserem ser. Inclusive, se o homem quiser ser mulher, pode ser mulher, a mulher pode ser homem. Que ele já está argumentando isso, ele já está defendendo isso. Por conta da filha dele que é gay, a filha de Caio Fábio Aí ele disse que ele estava argumentando em favor do amor homossexual, aí ele estava dizendo assim, olha, uma das expressões de amor mais pura que eu vi foi na namorada da minha filha. Caio Fábio, vai pegar os vídeos dele. Público e notório. Então assim, ele está a cara do Profeta Beleza. Você já viu falar do Profeta Beleza? Era um doido que ficava em São Paulo, com as plaquinhas, umas mensagens meio proféticas, fim do mundo, não sei o quê. É chamado Profeta Beleza, né? Inclusive a Marisa Monte tem uma música em homenagem a ele, né? Do Profeta Beleza. Ele tá a cara do Profeta Beleza. Ele tá a cara de doido. E as ideias de maluco mesmo. Umas coisas assim, sem sentido. Por isso que é uma aposta. Renegando tudo aquilo que havia dito, né? Dizendo que a palavra de Deus, que a Bíblia contém a palavra, não é a palavra que a Bíblia tem em alguns lugares é inspirado, em outros lugares não, é palavra humana. Com certeza. Sim, Neto. E eu acredito muito que era pensando na cultura dos dias de Paulo. E como a gente tem que ouvir. Então é algo que acontece. Hoje Mas eu já vi, sim, muitos usar essa questão do argumento, mas você precisa entender, porque eu posso em algum momento usar esse argumento de que o escritor sagrado está usando algum contexto histórico que tinha a ver com aquele momento. Sim, algumas coisas de fato tinha a ver com o ambiente. Por exemplo, quando Paulo fala em 1 Coríntios 7, desencorajando o casamento, tinha um elemento cultural, só que o texto, em seu contexto, precisa lhe dar esse indicativo. Você não pode levar para o texto essa interpretação. A interpretação tem que emanar da análise do texto. O texto é igual você perguntar assim, eu interpreto essa palavra literal ou de maneira figurada? Todo mundo que trabalha aí em interpretação de texto, qual é o princípio básico? Você precisa deixar que o texto lhe dê os indicativos se o uso daquela palavra é literal ou figurado. Quando se trata da escritura, você parte do sentido natural. Qual é o sentido natural? Literal. Se o texto lhe indicar outra coisa, aí você vai para o figurado. Mas qual é o sentido natural do uso das palavras? É literal. É literal. Mas se você for ler o texto, você vai ver que havia confusão na igreja e que provavelmente algumas daquelas mulheres estavam fazendo essa confusão acontecer. Sim. Então Paulo recomenda que elas estivessem caladas para que a confusão não aumentasse. Deus não é Deus de confusão, o texto começa assim. E há indicativos disso, quando ele diz assim, olha, tem muitos hereges aí que tá incitando as mulherinhas, ele usa até essa expressão, umas mulherinhas que estudam muito, mas nunca aprende, nunca compreende a verdade. Então, havia, sim, um indicativo de uma certa desordem,
É igual o movimento feminista, de provavelmente homens hereges instigando mulheres, certo, a assumir certa posição de autoridade na igreja. E Paulo vai dizer assim, isso não é correto na igreja de Cristo. Sim, eram homens incitando mulheres, inclusive foi o que o pastor Ageu fez. Inclusive o pastor despreza as mulheres, não dá para. Inclusive o pastor Ageu falou que tinham muitos dizendo que era uma insatisfação das mulheres na igreja, e ele disse que a carta que ele escreveu foi em nome da SAF, porque a SAF nacional, as irmãs pediram que ele manifestasse aquilo que era o sentimento das mulheres dentro da SAF, de que elas não tinham aspiração ministerial, que elas não desejavam, que as mulheres presbiterianas em sua maioria, você tinha um grupo ou outro, principalmente no Rio de Janeiro, igrejas mais liberais ali, que queriam ali, mas geralmente você pode ver, é igual o movimento feminista. O movimento feminista não foi idealizado por mulheres, o movimento feminista foi idealizado por homens. Não pode estudar o movimento feminista. Foi idealizado por homens. Mulheres foram instigadas, foram provocadas, certo? Porque é um homem preguiçoso que quer abrir mão de sua função e deixa botar a carga para as costas da mulher. Aí é igual alguém me disse assim, você sabe por que hoje tem mais mulher dirigindo? Hoje não mais do que eu, mas tem muita mulher hoje dirigindo. Aí o cara brincando, né? Provocando as mulheres. Porque o homem faz parecer legal o que não é legal. É igual as mulheres feministas que querem ser igual ao homem e elas imitam o que não presta dos homens. A prostituição, os vícios, chegar à tarde, beber, tomar cachaça até cair no chão, ir para a prostituição. Olha o que as mulheres estão imitando. O que não presta dos homens. Então diz assim, por que mulher quer dirigir? Dirigir, gente, é tenso. Dirigir é uma responsabilidade e é de uma atenção absurda. Só que o homem faz parecer legal, quebrando as regras, fazendo cara de legal quando está dirigindo, dando a roubada, dando cavalo de pau. Então, o homem faz parecer legal o que não é. Aí a mulher cai nessa besteira. Eu vejo, coitada, tudo tensa, salvaguardando uma ou outra. Tensa. Porque o trânsito é tenso, o trânsito exige um estado de espírito emocional muito grande para você, de controle emocional muito grande, de raciocínio rápido, de tomada de decisão. Isso não é machismo, isso é muito característico, isso tem mais a ver com a característica do homem, de pragmático, de tomada de decisão rápida, certo? De não ser afetado pelas emoções. Por exemplo, eu disse para a Kelly, você não pode dirigir nunca, minha filha, porque se um gato pula, você diz, olha o gato, olha, trânsito é isso, trânsito é tudo que está em torno da pista é trânsito. Uma pessoa que sai correndo de casa brigando, abre a porta, sai correndo, é trânsito. Uma bola que sai rolando, como dizia meu professor, toda a autoescola fala isso, né? Se vier uma bola rolando, porque atrás dele vem um menino sem noção para pegar a bola. É dito e feito. Se vier uma bola rolando, pode ver que tem um menino sem noção correndo atrás da bola. Aí se você não prestar atenção, você atropela. E aí eu expliquei para ela, ela disse, olha o carro, olha a bicicleta, olha o vento, olha o menino. Eu disse, vou te explicar uma coisa. Sabe como é que chama a direção? Ela se chama direção defensiva. Você sabe por que se chama direção defensiva? Porque você dirige se defendendo dos obstáculos que vêm em sua direção. É isso, é isso. Você fica o tempo todo fazendo isso. Se livrando dos obstáculos que vêm até você. Então, por isso que você não pode perder o controle, a emoção, o controle emocional. Você tem que estar atenção o tempo todo. Aí um dia, no meu preconceito, e um pouco ali, né, de machismo, eu vi uma mulher dirigindo com o celular na mão. Eu disse, naturalmente já não presta atenção. E desviando a atenção com o celular, aí quer matar a gente, né? Aí quer matar a gente. Porque naturalmente já não tem aquela atenção toda do trânsito. Porque se um celular tocasse, um negócio tira atenção. Aí um celular na mão. Gente, isso é um absurdo. Não pode. Imitando certos homens. Claro, em todo sentido. Mas assim, estou mostrando aqui que essa questão cultural tem esse aspecto. Então, esses movimentos, é provável que Paulo esteja realmente fazendo isso,
porque tinha situações, muito do que Paulo escreveu foi procurando corrigir e orientar situações que iam surgindo, sem dúvida. De Éfeso tinha muito tinha a cultura da deusa Diana, tinha eram sacerdotisas. Isso pode ter alguma influência ali, né? Sem dúvida, né? O contexto dele. Sim. Mas aí é o que eu quero dizer. Paulo está dando uma resposta à cultura, mas ele não está se adequando e se baseando na cultura. E mais o texto é de Coríntios, viu? De Coríntios, que era uma cidade promíscua. Você fala o qual? O texto das mulheres é de Coríntios. Ah, sim. Em Éfeso tem outras coisas que ele fala. É 1 Timóteo, que ele fala também. Que a mulher fica em silêncio e tal, que não exerce autoridade de homem, né? E logo, na sequência, ele já vai dizer como deve ser. Ele fala. Faz sentido, porque Timóteo substitui Paulo em Éfeso, né? E na sequência, logo, o que ele vai fazer? Logo, ele já vai dizer como deve ser isso. Logo, ele fala da mulher, que é no texto logo seguinte, já é esse. Não é assim que quiser proceder na casa de Deus, ainda Paulo diz assim, na casa de Deus. Então, o argumento, ele, apesar de partir de um contexto cultural, de ser uma resposta do Evangelho a uma questão cultural, Paulo não se baseia na cultura para dar resposta. Ele se baseia na revelação e na ordem criacional de Deus e no efeito redentor de Cristo sobre a igreja. Vê que o argumento é todo esse. Então, por exemplo, ele estava citando a questão de 1 Coríntios, que tem uma questão cultural, quando Paulo fala sobre a questão do casamento, 1 Coríntios 7, que aí ele vai desencorajar o casamento, mas não porque era errado casar. Aí ele diz assim, por causa das dificuldades que vivemos nesses dias. Então, olha como os termos usados dá indicativo de que ele está invocando princípios culturais para dar orientação baseado na cultura dele. Porque quando ele vai defender o casamento, ele vai dizer, ele vai dar sua base criacional, teológica, tá? Que é bom, que é bênção de Deus, a ordem da criação. Mas aí quando ele vai falar assim, e vocês me perguntarem sobre o casamento. Só que nós estamos vivendo dias difíceis. Então, por causa destes dias, é melhor que fiquem como eu estou. Mas se não contente, já tem gente já no processo, gente que é noivo, é tanto que a carta continua, o capítulo continua, ele falando assim, de um rapaz que está noivo, já não sei quanto tempo, ou você casa ou você termina, meu filho. Ele está fazendo, não fique aí enrolando essa moça. Nem parece com os dias de hoje. Nem parece, né? Ele diz, ou você casa ou você termina. Ele vai falar lá, né? Mas aí a orientação de não casar, nesse aspecto, é cultural. É circunstancial, é cultural. Ou seja, naquele momento que a igreja está sendo perseguida, você imagina a dificuldade de um crente que está sendo perseguido se casar no momento de uma perseguição? Era como se Paulo estivesse escrevendo, dizendo assim, ó, vocês estão em guerra. Em guerra, é melhor vocês não pensar em casar, né? Não é melhor não? Porque olha a dificuldade de casar e olha a dificuldade de manter uma família na guerra. Então, Paulo tem essa orientação, tem seu contexto cultural, mas fica claro lá a aplicação para o contexto cultural. Por causa desses dias, eu encorajo que vocês fiquem como estão. Mas é importante saberem que casar não é errado e nem é pecado. Então, quando ele vai falar da natureza da coisa, de definir a coisa, ele mostra lá quais são as bases do casamento, que não são culturais. Ele não vai deixar argumento cultural. Era como se dissesse assim, se Paulo tivesse um dia de hoje, ele estava encorajando a relação homoafetiva. Você acha que Paulo estaria? Baseado em tudo que ele disse, no ataque que ele fez à promiscuidade romana, a cultura grego-romana que já tinha, falavam que era um tipo de era pederasta, era pedófilo, pederasta. Sim, tinha, mas tinha um homossexualismo consensual entre homens adultos. Por esse mesmo Atenas mesmo. Tinha.
Consensual e era cultural. Eu achei interessante. Dizem que em Pompeia, que foi... Dizem que em Pompeia a promiscuidade era pesada mesmo. Diz que na entrada da cidade já tinha um menu da promiscuidade, que tipo de posição você queria, com quem você queria se relacionar, tinha tudo. Na verdade, existia no chão a indicação com o órgão sexual masculino de onde havia os prostíbulos. Diz que o órgão masculino era espalhado pela cidade todinha. Assim como se fosse uma seta indicando onde é que eram os prostíbulos. Olha que coisa linda. Ou seja, foi bom aquele vulcãozinho passar por ali. Corinto, por exemplo, era considerado o bordel do mundo grego. Bicho. Então, aí diz, hoje está muito difícil. Vai que tá. Sim, Ricardo. Tá. Eu achei interessante que eu ouvi, né? Não sei se isso é verdade, que para fazer com que a criança desde pequena, na época dos romanos, dos gregos, quando queria se transformar em soldado, tirava-se do convívio familiar e se envolvia em prostituição, em tudo quanto é de coisas que naquela época existiam, para ele tirar esse sentimento de amor do coração, de familiaridade, e só ter ira. Ele não tinha uma ligação familiar. Eles eram homossexuais justamente para evitar o aspecto feminino no exército. Quando eu assisti mesmo Alexandre o Grande, eu disse, rapaz, será que ele era tão gay assim mesmo? Que o rapaz, boiolagem pro lado do vento. Vocês já assistiram Alexandre o Grande? Não. Meu amigo. Eu assisti. Rapaz, se era daquele jeito mesmo. E eu não vi ninguém dizendo que não era, não. Que ele tinha o tempo todo um amante com ele, namoradinho dele, o tempo todinho, com todas as mulheres que ele tinha disponível. Tinha o amante dele, o crequeixo dele que acompanhava ele, né? O bofe dele que acompanhava ele. Fim dos tempos. Rapaz, se promiscuidade era fim dos tempos. Só tá voltando 2000 anos depois. Agora estamos apostatando de muita coisa. Aí é o que a gente chama de pós-modernidade, pós-cristianismo. Mas, assim, a promiscuidade não é igual no mundo como era antigamente, não. Você não tem nem noção. Você imagina uma cidade de Pompeia dessa, cheia de negócio pendurado lá dos bichos. Eu vou aqui no Recife, já acho feio aquele negócio que o Brenan fez. Brenan é um artista plástico, ele usa muito órgão masculino nas suas obras. Do outro lado do rio tem uma obra dela, de grandão, assim, eu disse, rapaz, esse negócio aí mesmo, esse negócio aí mesmo. Grandão, assim, enorme. Esse agora você imagina uma cidade toda com os bichos para lá e para cá, seta, de canto, tudinho é o órgão masculino. Né? Ou seja, respira aquilo, ou seja, ela é erotizada o tempo todo. Você fala hoje do erotismo nos nossos dias, é um mundo antigo. Você imagina, você vai para um culto pagão, aí tá lá as prostitutas, as sacerdotisas, realizando ato sexual diante de você, oferecendo seus deuses. Que era comum. Sacrifício de pessoas, você entrar lá, você vê o sacrifício de pessoas. Comum. Para determinados deuses. Aí você diz assim, não, mas porque o mundo está muito ruim, a promiscuidade e a violência. O texto lá de Isaías vai falar de crianças sendo oferecidas. É o Moloque, né? O deus Moloque era conhecido. Acredita-se que o Seom, aquele vale que virou o vale do grande lixão de Israel, foi onde adoravam a Moloque, onde começou com a adoração aos deuses pagãos e havia sacrifício de crianças a Moloque ali, você imagina? Na Terra Santa. Né? Irmãos, a gente não entrou, né, nos textos. Acontece sempre comigo. Mas eu quero só iniciar aqui, para dizer que não entrou, mostrando que os arminianos têm os seus contra-argumentos, seus argumentos, e a base do argumento arminiano, bíblico, é que a Bíblia usa termos universais, muitas vezes, quando se refere
a obra de Cristo, a salvação, a redenção. E aí esses termos universais, para os arminianos, significa que Jesus morreu por todo mundo. Existe uma oferta universal, que existe uma capacidade, que existe uma potencialização universal para a salvação de todos. E dois termos são geralmente usados para descrever esses universais. É o mundo, a expressão mundo, e todos. Todos, muitas vezes acompanhado, todos os homens, né? Todo mundo, e mundo. Só que a refutação calvinista, ela é muito simples, né? Que é o seguinte: essas palavras universais, elas expressam uma certa extensão, mas essa extensão, ela é sempre limitada pelo contexto. Por exemplo, o próprio uso que a gente faz dessas duas palavras no nosso contexto, na nossa linguagem, nas nossas conversas, o contexto delimita a extensão de nossos universais. Por exemplo, se eu disser assim, eu gostaria que todo mundo estivesse aqui ouvindo isso. Esse todo mundo não significa são todas as pessoas. Provavelmente você interpretaria minha fala assim: eu queria que todos os membros da igreja estivessem aqui. Esse todo e esse mundo, ele pode ser usado, apesar de termos universais, para delimitar essa extensão a um grupo. E, biblicamente, esse uso é assim. O uso da palavra todo e da palavra mundo tem sua extensão limitada pelo contexto. E aí, só para a gente iniciar, a Bíblia tem pelo menos 5 usos diferentes para a palavra mundo. Só a palavra mundo, você detecta pelo menos 5 sentidos, 5 significados diferentes para a palavra mundo. Que você tem significando o universo material, mundo, o cosmos. Semana que vem a gente vai ver os textos. O mundo como sistema corrompido, ou seja, os homens em rebelião contra Deus, certo? O sistema corrompido. Você tem mundo significando a condição humana, ou seja, uma forma de dizer mundo para descrever seres humanos, a humanidade, ou seja, o que o ser é humano, para descrever a humanidade. Você tem, quarto, o reino de Satanás sendo chamado de mundo, o príncipe deste mundo, o reino de Satanás, que na realidade não é o mundo caído, mas o príncipe dos demônios, o príncipe das potestades, aquele que tem autoridade sobre eles. No mundo não é todas. Satanás não é príncipe do mundo, né? O príncipe deste mundo, ou seja, do mundo espiritual dos caídos, dos demônios, dos anjos caídos, certo? E os habitantes da terra, de um modo geral. Só que até os habitantes da terra existem usos restritos, ou seja, às vezes significa uma quantidade de homens, muitos homens, o Império Romano, este mundo, o mundo do Império Romano, ou seja, o mundo que se conhecia dominado pelo Império Romano, também é usado a expressão mundo. Os não eleitos, parte da nação de Israel, o mundo que era muitas vezes os judeus incrédulos. E aí a gente vai analisar alguns textos específicos. É a questão de cuidar desse mundo, cuidar desse tempo. O cotidiano, o século, o tempo presente, mundo como tempo presente. Então você tem um uso variado. Então quando você pega a palavra mundo ou todo, você precisa entender seu uso, seu sentido no contexto. Então a gente vai ver esses usos, e semana que vem a gente vê também alguns textos que os arminianos, e qual é os mais usados? João 3,16, amou o mundo de tal maneira, por isso que eu li ele dentro de seu contexto, que aí você percebe que mundo é aquele, que mundo é que Deus amou, enviou o seu Filho, é o mundo que crê. É o mundo que crê. Mas este mundo que crê é o mundo que crê porque Deus amou este mundo
amou de uma maneira eletiva, amou de uma maneira soberana, amou escolhendo, enviou seu filho para morrer por este mundo que o Pai amou, e então eles creem. É tanto que a humanidade está aqui sendo dividida entre a humanidade que crê e a humanidade que não crê. A que crê, aí diz assim, é tanto que o texto diz assim, e Jesus veio não para condenar este mundo. Olha, mas ele não vai condenar o mundo? Vai. Mas por que diz que ele não veio para condenar? Porque este mundo é o mundo que o Pai amou e por amar enviou o seu Filho não para condenar, mas para salvar esse mundo que ele amou. E a prova e a evidência e a revelação de que mundo é esse é o mundo que crê. São aqueles que creem. Eles creem porque o Pai amou, o Filho por eles morreu. E aí é tanto que lá é dividido e é claramente assim. Então, que estes que creem não serão condenados. Os que não creem já estão. Porque o Pai não amou, o Filho não morreu por isso eles não creem. Olha como, se você pegar o contexto, e é coisa fantástica. E aí quando você vê como é que começa o texto, Jesus conversando com Nicodemos, um religioso não regenerado, que queria entender como é que ele poderia ter a salvação. Jesus disse, você precisa receber uma obra sobrenatural, uma obra divina em você. Só que não depende de você. Olha que coisa fantástica. Não depende de você. Você tem que nascer da água e do Espírito. Você tem que nascer de uma obra sobrenatural em você. O Espírito você fazer uma coisa em você. Mas, para você receber isso, você precisa fazer parte daqueles por quem o Filho veio morrer, porque o Pai os amou, então eles vão crer. Aí ele ainda diz assim, porque o que o Filho vai fazer é a mesma coisa, é confirmando aquilo que Moisés ensinou e ensinou no deserto. A serpente levantada, curando quem? Curando todos que haviam sido picados pela serpente? Não. Alguns morreram, outros morreram porque a cura veio depois, e alguns não morreram porque não creram. Por que Deus mandou eles olhar para a serpente e aí sim eles poderiam ser curados? Porque o olhar para a serpente era um exercício de confiar no que Deus havia providenciado para curar eles. Os puritanos fantásticos, eles pegou essa imagem aí, essa comparação e disse assim, isso é fé justificadora. A fé justificadora é quando o Espírito gera em você uma fé que faz você acreditar que o que Cristo fez, ou seja, eles chamavam isso de fé alienígena, ou seja, uma fé que vem de fora para você, para levar você a crer algo que não está em você, fora de você, que é algo que outro fez por você. Isso é fé justificadora. Aí você, pela fé, você é levado a olhar para Cristo e confiar que Cristo é o que Deus providenciou para poder eliminar o poder que atua dentro de você. Eles têm que olhar para uma serpente de bronze para poder ser curado de uma picada que estava com o veneno correndo pelo sangue deles. Então o que é que eles estavam fazendo? Exercitando uma fé. Confiar que aquele objeto simbolizava a providência de Deus e ao exercitar essa fé, eles eram curados. Aí diz assim, a justificação pela fé é a mesma coisa. Você olha, por isso que ele diz, e o Filho do Homem será levantado como a serpente foi levantada, para que aqueles que creem, ou seja, aqueles que são levados a olhar para Cristo, enxergar que Cristo é a providência, e aí é coisa fantástica. Por que Deus mandou ele fazer uma serpente? Se o que estava matando eles era a serpente, por que ele tinha que fazer uma serpente e olhar para a serpente era o que curava eles de uma mordida de serpente? O que é que Jesus está fazendo na cruz? Ele está se identificando conosco, ele está se tornando um conosco. O que é que nós somos? Pecadores, malditos. Então, Cristo está levantando o maldito
aquele que toma o pecado, a maldição em nosso lugar para destruir, primeiro colocar sobre ele a destruição e então o efeito que está sobre nós é desfeito. Pela fé. Pela fé. Então, é como se tivesse assim, a serpente será destruída para que o veneno em vocês seja neutralizado. Aí lembra a promessa em Gênesis 3,15, que o filho da mulher vai pisar a cabeça da serpente, vai destruir o mal. Então eles precisavam ver o símbolo do que estava realmente matando eles. Então, olhar para Cristo é entender, então por isso que eu tenho que olhar para Cristo na cruz, ou seja, o meu pecado é o meu maior mal. Então, Deus colocou meu pecado sobre Cristo e destruiu o meu pecado nele. Então, pela fé, me aproprio do efeito do que ele fez na minha vida. Então, o veneno que corre sobre as minhas veias, o pecado que atua em mim, é destruído pela fé em Cristo. Olha que coisa fantástica. Nicodemo não entendeu nada. Aí Jesus disse, por quê? Porque o Pai amou estes por quem eu vim, e por isso estes vão crer em mim. Aí não tem nada de salvação universal. Não tem nada de todo mundo. O mundo está dividido aí entre os que creem e os que não creem. Porque os que não creem é porque estão condenados. E a prova de sua condenação é que eles não podem crer. E os que creem é porque foram amados desde o início. Não tem segredo. Então, os outros textos que nós vamos ver, o contexto também explica para a gente. Vai dar os indicativos de que todo imundo, eles... E aí, por que isso é interessante? Porque esses universais, eles começam a ser usados principalmente pelos apóstolos, para mostrar que agora a obra, a aliança se estende aos gentios. Chegou o momento da aliança se estender aos gentios, de Deus confirmar a segunda parte de seu plano. A primeira é fazer de Israel o trampolim para o mundo, aquela que vai receber a salvação para expandir para o mundo. Fez da descendência de Abraão o abençoador do mundo. Chegou esse momento. Então eles usam os termos universais para mostrar que agora a igreja, a aliança, não é dominada, não é habitada apenas por uma etnia. Por isso que os termos universais são importantes aí. Todo imundo é para mostrar que Deus está agora salvando todo tipo de homem, de toda raça. Aí Apocalipse faz sentido. Toda tribo, toda língua, toda raça, não apenas judeus, que esse é o plano final. Uma humanidade restaurada, não uma etnia restaurada. Por isso que os termos universais são importantes para mostrar qual é o plano, a extensão da segunda parte do plano de Deus, que é a expansão do evangelho, da graça, para os gentios. Por isso os termos universais, todos, mundo, todo homem, que significa todo o mundo dos eleitos e todo tipo de homem. Deus elegeu todo tipo de homem, ou seja, toda espécie de ser humano, toda etnia, todo tipo de etnia, de condição social, de cor. Esse é o ponto. Por isso que os universais são importantes, mas não significa que ele veio salvar ou potencializar a salvação para todas as pessoas. Esse é um equívoco, um erro crasso do arminianismo, e seu principal erro é não tomar a Escritura pela Escritura. É não usar a própria Escritura para interpretar a Escritura. É usar mais o emocionalismo, a filosofia, o sentimentalismo humano, a cultura, né, do que a própria Escritura. Por isso que os calvinistas estão certíssimos. A Bíblia explica a própria Bíblia. Escritura com sim, meu filho, abre teu coração. Isaías 65, verso 1. Buscado pelos que não perguntavam por mim. Sim. Fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que não se chamava de meu povo. Eu disse, eis-me aqui, é Deus está indo.
que era uma das profecias sobre a entrada dos gentios na aliança, que é outro erro arminiano associado ao dispensacionalismo. A visão escatológica dispensacionalista diz que existe diferença entre igreja e Israel, né? Que a igreja é um adendo, a igreja é um apêndice, porque Israel rejeitou Deus, rejeitando o Messias. Então a igreja é uma aspa, a igreja é uma grande aspa na relação entre Deus e Israel. Isso é um absurdo, né? O calvinismo vai dizer, não, a igreja é o que Israel se tornou, é o Israel de Deus, é para onde Israel deveria ir. Israel culminaria na igreja multicultural. Tem uma discussão, né? Isso. Mas aí eles vão dizer assim, mas Deus não alterou o plano com Israel, Deus não anulou o plano com Israel. Deus ainda tem um plano, Israel ainda é um povo especial de Deus. Inclusive o dispensacionalista acredita que vai haver a construção do terceiro templo, vai haver um retorno do governo teocrático, né? Jesus, quando ele voltar, ele vai governar a partir de Jerusalém. O dispensacionalista acredita nisso, né? Então vai ter que ver. Aí, veja, isso é teologicamente absurdo, arbitrário. Na teologia tem uma coisa que se chama de tipo e antítipo. O tipo é o que representa, é uma figura do real, é um símbolo do real. Tipo é uma representação. O antítipo é o real. Então, por exemplo, o sacrifício dos animais é um tipo de Cristo. Quando o antítipo chega, o tipo é anulado. É anulado. É como sombra e corpo. Por isso que Paulo usa as figuras do Antigo Testamento como sombras de Cristo e ele o corpo real. Quando chega o corpo, a sombra é dispersada. O tipo e o antítipo não podem conviver. Por isso que quando Cristo chega, ele destrói o quê? O templo. O templo tem seu fim. Enfim, é o templo. Pô, não tem mais templo, entendeu? Tipo, antítipo. Sacrifício, não tem mais sacrifício. Aí os dispensadores dizem assim, tem que reconstruir o templo, tem que voltar sacrifício. Para Cristo fazer o quê, meu filho? Ele mesmo ser o sumo sacerdote que vai oferecer o sacrifício. Israel é tipo da igreja. Com certeza. Tipo da igreja. Ou, não tipo. Israel não é o tipo. Israel, na realidade, perdão, se eu confirmei isso, está errado. Israel não é o tipo. Israel é a igreja na sua idade infantil. Paulo usa é a igreja no seu estágio inicial. Ela é infantil. Então, por quê? Porque ela ainda não amadureceu, não atingiu a sua maturidade de entendimento e de tamanho. A igreja é o Israel crescido. E aí a gente entra em outro maduro. Israel precisava das experiências visuais. Sim. Hoje o povo gosta precisar de experiências visuais. Exato. Israel precisava, mas também não entendia muito. Precisava da obra do Espírito Santo para poder... Porque eles transformaram os visuais, os ritos em um fim em si mesmo. Continua. Diz que o véu está sobre eles porque eles não compreendem o que aquilo significa. Então, quando eu falo de tipo de antítipo, eu falo das representações de Cristo. Né? Então, nesse sentido aí, é o que a arca era, o que o sistema sacerdotal era, o sacrifício, o templo. É tanto que ele vai dizer assim, está aqui quem é maior que o templo. Né? Por isso que quando diz que o segundo templo era menor em tamanho, mas era maior em glória. Quem disse é o profeta Ageu, né? Não sei se é Ageu. Tem um profeta que diz que a glória do segundo templo era maior do que a do primeiro. Só que não é o templo que Cristo viu com os apóstolos, porque aquele foi reformado por Herodes. Era 2 vezes maior do que o templo construído pelos que retornaram do cativeiro babilônico, né? Que construíram o segundo templo. O segundo templo era menor, era pequeno, era acanhado, era tanto que
o povo chorou 2 vezes. Chorou quando não vira o templo e quando vira o templo. Quando vira o templo construído assim, mas é muito menor, é muito acanhado, ô templo sem jeito. Choraram. Diz que os anciãos que tinham conhecido o primeiro templo choraram, porque o templo era menor. Né? Diz que o templo era menor. Ficaram tristes. Só que Ageu diz, acho que é Ageu, ele diz assim, mas a glória do segundo é maior do que a do primeiro. Por quê? Quem diz? Quem? Também. Mas está relacionado a Cristo. Porque o segundo está mais perto de Cristo do que o primeiro. A glória é maior, porque está chegando aquele que realmente é o templo. Por isso que João Batista é considerado o maior dentre todos. Por quê? Por quê? O que faz João Batista ser o maior de todos? Ele é o abre-alas, é aquele que diz, está aí o cordeiro de quem tantos profetas falaram. Está aí ele. Eu vejo o que eles não puderam ver. Eles desejaram todos ver o que eu estou vendo. Nenhum deles. João é o único profeta. Está aqui. Olha o cordeiro. Olha o privilégio dele. Por isso que diz assim, é o maior de todos eles. Ele é o maior. Fantástico, né? Por causa de Cristo. Aí mostrando quem é que... Aí os caras querem construir o templo para Jesus voltar. Para fazer o que no templo, gente? É retrocesso. É não entender a progressão da revelação de Deus. Do propósito de Deus. Do propósito do Senhor. Já cumpriu o seu propósito. São pensamentos que não se terminam totalmente em Cristo. Tem eles. Eu chamaria isso, eu digo nem que é retrógrado, porque o nosso é mais antigo que o deles. Eu digo que na realidade ele é uma coxa de retalho. Ele é um tipo de pensamento faccionado. É muito assim, espalhado, não une, não tem liga, não tem sentido. Certo? É muito fracionado. Então, assim, são ideias que elas não conversam entre elas. Então, assim, a Bíblia é compreendida como uma coxa de retalho. Não tem unidade. A Bíblia não é um sistema. A gente desconsiderar a importância de como Deus escolheu esse povo, muda totalmente do jeito que você não deixa. Com certeza. Então, na compreensão calvinista, você vai o tempo inteiro vendo a coesão de como faz tudo. Sim. Aí quando você vai na linha arminiana, você se bate nos textos que você simplesmente se embaralha todo. Você vai para lá. A teologia arminiana é barata voa. Vocês entenderam a referência? É barata voa. Esse tempo olha para cá, olha tá para lá, olha tá para cá. Você se perde, você não entende. Você vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá e diz assim, sim, você vai levar para onde? Sei lá. Não leva, não tem coerência, não tem um rumo, não tem uma direção, assim, não tem um norte. Por isso que a doutrina espinha dorsal do calvinismo é pacto. Pacto. Se você entender a doutrina do pacto, da aliança, quando você entender a doutrina da aliança, é isso que liga os testamentos. Por isso que é a antiga e a nova aliança. É isso que liga a Bíblia. A ideia da progressão da revelação do pacto de Deus, da aliança de Deus. Israel recebe primeiro as promessas do pacto. A igreja vê o cumprimento claro com a chegada de Cristo. É a conclusão, é a aplicação das promessas do pacto. Então, entender a doutrina do pacto é de fundamental importância para a gente entender o todo da Escritura. Por isso que o calvinista, que o pastor presbiteriano não tem problema de pregar no Antigo e no Novo Testamento. Mas para um arminiano pregar no Antigo Testamento, ele tem que pregar assim, aqui é uma história de Israel e tira o fundo moral, faz igual o mundo faz com a Bíblia. Davi e Golias vencendo os seus gigantes. Midinho. Vencendo os seus gigantes. Aí o calvinista, o presbiteriano, disse assim, como Jesus venceu os nossos inimigos, Davi e Golias. Você não é Davi, no mínimo, você é Israel morrendo de medo de Golias. Davi é Jesus destruindo os nossos inimigos. Coisa linda, rapaz! Pense, como é que não é presbiteriano, rapaz?
Que isso? Faz sentido. Aí faz assim, igual o Quiet. Tá, diz, que isso? Nunca vi isso antes. Tá. Eu lembro que eu fui pregar numa igreja, aí tinham 2 batistas arminianos. Aí eu comecei dizendo assim: se o homem tem livre-arbítrio, Deus não é soberano. Ou uma coisa ou outra. Ele disse que na mente dele fez assim, ó. Pá! Aí eu peguei o texto, comecei a explicar e disse: faz todo sentido, faz todo sentido. Se o homem tem livre-arbítrio, Deus não é o soberano que a gente diz que ele é. É simples, simples, simples. E quando isso, rapaz, não é que é mesmo? Faz sentido. Então eu amo a doutrina calvinista. Por quê? Porque ela me faz ver com coerência, com clareza, com profundidade as doutrinas bíblicas. É fantástico. É bom a gente ir embora, né? Porque. Sim. Que o calvinismo é como hoje chama o evangelho. Sim. Quando eu fui ler Calvino, o espantalho de Calvino era: Calvino escreveu os pontos, ele disse que é assim, assim, assim. Aí quando eu leio o Calvino, ele não está dizendo. Ele não diz nada disso. Ele só está falando da Bíblia. Eu fico, gente, o evangelho. E aí agora a gente dá esse nome, mas é outro. É tanto que nas institutos ele escreve para o rei dizendo assim: ó, rei, eu quero explicar a você o que é o cristianismo enquanto religião. Que não é nada disso que estão dizendo que é. Aí ele começa a explicar, começa a pegar a doutrina bíblica e ensinar, mostrar isso é cristianismo. Voltando para suas bases, botando para suas porque origens. o nome calvinismo foi dado depois. Calvino os 5 pontos foram os discípulos dele que deram, colocaram. Eu achava interessante que o Spurgeon ele dizia assim: eu creio no evangelho, que comumente chamam de calvinismo. Então, assim, se ser calvinista é ser bíblico, ele disse, não tem problema nenhum de ser chamado com esse alcunho. Ele disse, não tem problema de ser chamado de calvinista, porque para mim, calvinista é aquele que crê no evangelho conforme nos foi dado nas escrituras. Pronto. Mas por que aí você diz, então por que você usa esse termo? Porque cristão, evangélico, qualquer pé rapado chama, meu amigo. Tá? Qualquer pé de bolo aí diz que é cristão, que é evangélico. O nome evangélico mesmo está batido, está generalizado, está banalizado. Evangélico cristão. Assim, eu sou calvinista, reformado, presbiteriano, puritano. Aí pula meio mundo, cai fora, se afasta de você. Se ele disser assim, sou puritano, aí pronto, você já elimina meio mundo. Mas é mais comum a gente chamar de reformado, né? Sim, porque é um termo que não coloca o nome calvinismo, que alguns vão dizer que é uma idolatria, e que o próprio Calvino iria se rebolar no túmulo. O próprio Calvino não gostava que as pessoas associassem, nem ele nem Lutero. Tem que ser honesto com o Lutero. Lutero nunca gostou da ideia do movimento ter o nome dele. Ele nunca gostou disso. Lutero, ele disse assim, eu não sou Cristo. Eu não posso ter o nome daquilo que pertence a Cristo. Nós somos cristãos. Então, Lutero nunca fomentou a ideia de ter o luteranismo. Ele nunca defendeu isso. Nem Calvino. Né? Que alguém se chamasse de calvinista. Né? Mas a mistura é tão grande, o desvio é tão grande, que às vezes se faz até necessário identificar com algum fiel para dizer assim, rapaz, eu creio no mesmo Deus que fulano crê. É por aí, é como ele entende Deus, entendeu? Que até, inclusive, os próprios reformadores precisaram estabelecer distintivo para dizer assim, isso aqui é uma igreja verdadeira, isso aqui é uma igreja falsa. Porque estava todo mundo se chamando de protestante e de reformado que... Sim, mas aí, quando ele viu alguém dizendo assim, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sei assim, opa, calma aí. Isso. É quando o Paulo viu o negócio caminhando, descambando para isso aí, ele disse assim, opa, calma, eu não morri por ninguém, não morri por vocês, não sou salvador de vocês. Então, de fato, mas eu acho que tem contexto que acho que cabe você dizer, eu sou calvinista, é como se você estivesse dizendo assim, eu me posiciono junto com Calvino nessa defesa aqui do evangelho. É
um resumo calvinista. Eu disse, meu filho, eu entendo, eu pratico a minha fé cristã numa perspectiva calvinista. Bom, o senhor já vai entender, ele disse assim, né? Então tá bom. Nunca acaba não tá bom, pastor. Eu fui simplório aí. Me deixa no meu simplório, porque a gente precisa ir embora. Senão a gente não para.